Bem-vindos a mais um AvivaCast, um episódio muito especial, Café Entre Elas, em comemoração ao Mês da Mulher. Nós vamos estar compartilhando aqui experiências, testemunho, falando sobre empreendedorismo. Vamos estar aqui falando sobre essas mulheres extraordinárias que são a minha convidada especial, que é a Joyce e a Gisele. Mulheres incríveis, mulheres que eu convivo a cada dia, mulheres que são servas do Senhor, empreendedoras do reino, guerreiras, mulheres que estão sempre prontas para dizer sim ao ID do Senhor. Então, seja bem-vinda, Joyce. Amém. Para mim é um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho das minhas experiências com todos vocês. Amém. Boa noite, me chamo Gisele. Para mim também é um prazer estar aqui falando para a pastora e contando, assim, compartilhando um pouco, da nossa trajetória aqui. E é um grande prazer. Amém, amém. E na verdade nós já se conhecemos há alguns anos, né? Eu e a Joyce já há uns 15 15. anos. Eu e a Gisele já. Já tem uns 6 anos que a gente está Olha. congregando aqui. Já temos aí uma longa história, né? E Sim. vocês são incríveis. E hoje, quando veio assim, essa mensagem que nós iríamos estar juntas gravando, para mim foi muito emocionante, porque cada uma tem uma experiência individual, né? E nesse mês, por ser o mês da mulher, vocês são uma inspiração. São uma inspiração. Nós estávamos aqui nos bastidores conversando sobre o que é a mulher hoje no mercado de trabalho, o que era a mulher, o que é hoje a mulher sonhar, lutar. Hoje, num tempo em que tem sido distorcido muito o papel da mulher, né? Sim. Conforme os lugares, a gente vê que os valores foram trocados, mas na verdade a nossa essência veio do Senhor, que é aquilo que é a mulher de Provérbios 31. Então nós somos essas mulheres que estamos lutando ali para se encaixar e ser aquilo que o Senhor determinou que fôssemos. E Joyce, como é um desafio para você hoje ser essa mãe, esposa e empreendedora? Como foi assim para essas pessoas que vão estar nos ouvindo? Como foi o momento assim que você olhou para o seu trabalho e disse: agora chega, agora eu vou dar um passo e vou realizar o sonho e o propósito que tem no meu coração? Olha, para mim foi um desafio muito grande sair do comodismo, porque eu sempre tive um desejo de ter o meu negócio, sempre tive. Mas até então eu não sabia onde eu me encaixava. E quando eu decidi que eu iria trabalhar com criança, que nasceu, né, a vontade de trabalhar com criança, eu comecei numa escola. Eu comecei trabalhando numa escola, só que quando eu cheguei ali, eu senti assim, ó, que o meu papel não era somente ali na escola. Eu queria algo a mais, eu sentia que eu poderia estar fazendo algo a mais. E eu fiquei com aquele desejo no meu coração por um bom tempo, mas eu não sabia qual linha tomar, como fazer, como se tornar aquele trabalho diferente. E aqui, como Deus conhece o nosso coração, Ele sabia daquilo que estava dentro de mim, mas ninguém mais sabia, era só eu e Deus. E um dia eu tive uma experiência com Deus. Eu estava na porta da minha casa e eu estava saindo para trabalhar, eu já estava pronta para trabalhar. E eu lembro que estava uma chuva, e eu parada na porta e eu ouvi Deus falando comigo. Que desse desejo que eu tinha no Sim, meu coração, né? De, teu, de, eu, teu, de de eu teu, ter o meu teu negócio. negócio, mas eu não sabia aonde, como começar, o que fazer. E Deus mostrou para mim assim: por que você não abre o teu negócio na tua casa? Aquilo assim, para mim pareceu uma loucura tão grande. Eu falei, mas como? Aí eu olhava em volta da minha casa assim, eu falava, mas como eu vou abrir meu negócio aqui? Eu não tenho nada para abrir meu negócio aqui. Eu lembro que isso era quase no final do ano.
né, do ano anterior ao ano que eu abri. Aí eu continuei, fui trabalhar, eu já estava indo trabalhar, mas com aquele desejo que eu não queria mais ser funcionário. Eu queria ser dona do meu negócio. Sim. E passou aquele resto de ano, eu entrei de férias, mas aquele desejo continuou no meu coração. Quando Deus fala, a gente tem que estar sempre atenta a ouvir a voz de Deus. Porque Deus falou comigo naquele dia na porta, mas Ele não deixou de falar comigo. Eu tive vários sonhos, Ele me mostrou em sonhos muitas crianças na minha casa, muitas mesmo. Confirmando, né? Confirmando através de sonhos, Sim. mas eu achava que era coisa da minha cabeça. E fiquei com aquilo, assim. E um dia eu vim para a igreja, e quando eu cheguei na igreja, também era só eu e Deus que sabia, ninguém mais sabia desse desejo do meu coração. Nem meu esposo sabia desse desejo. E Deus falou comigo mais uma vez. Só que nesse dia eu resolvi ouvir a voz de Deus. Por isso a gente tem que estar atenta para ouvir, porque Deus ele não fala com você uma única vez. Ele vai falar de várias formas. E nesse dia, quando Deus falou comigo, eu decidi que eu ia abrir o meu negócio. E assim, ó, todo mundo achou loucura, porque eu estava trabalhando. Eu estava apenas de férias, eu tinha um emprego garantido, Um salário, um salário mensais. garantido. Várias pessoas questionaram, várias pessoas da minha volta, assim, me questionaram. Joyce, você vai cometer essa loucura mesmo? Eu tinha uma única criança que ela já ia comigo para a creche e ficava comigo no outro meio período. E quando eu decidi sair da creche, a mãe disse assim, não, essa criança vai contigo. Essa vai contigo. Então, assim, ó, quando eu abri o meu negócio, eu tinha uma criança. Então, assim, não pagava nem a metade do salário que eu ganhava. Mas já era lá. o sinal. Mas eu já tinha um sinal. Já. Mas eu não tinha espaço, eu não tinha nada para começar esse negócio. Eu saí da prefeitura, nem com o meu acerto, porque eu estava de férias. Então eu não tinha pagamento quando eu saí da prefeitura. Então eu posso dizer que eu comecei o meu negócio do zero. Eu posso dizer que eu comecei do zero. Eu não tinha nada. Mas quando é de Deus, Deus provê tudo. Então, assim, ó, ele começou a prover. Ele proveu alguns brinquedos. Ele começou a mandar o necessário, que eu precisava de criança. Eu comecei com uma criança numa semana. Em 3 semanas, eu já estava com mais de 15 crianças. Eu já estava com mais de 15 crianças. O ano passado, eu cheguei a ter 25 crianças sobre os meus cuidados. Incrível. Pessoas, para encurtar um pouquinho o assunto, eu tenho pessoas de todas as classes ali, classes mais altas, pessoas mais simples, mas todas elas que quando me procuram porque elas acreditam no meu trabalho. Muitas indicações, muitas pessoas que confiam, elas chegam ali em casa, assim, elas sempre olham e falam assim, você tem o dom. Sim. Porque para cuidar hoje de criança, você tem o dom. Eu lembro que o ano passado, eu comecei o meu negócio, só para vocês entenderem, eu comecei na garagem da minha casa. Como eu falei lá no começo, eu não tinha um local. Então, assim, ó, eu tentei adaptar a garagem da minha casa da melhor maneira possível. Então, as pessoas passavam por frente da minha casa e elas olhavam e diziam, você está cuidando de criança aqui? Daqui a pouco chegavam pessoas lá e falavam, meu Deus, quanta criança você tem aqui? E que, como eu falei, crianças que poderiam estar em outros lugares e os pais, por uma indicação, por uma questão de confiança, preferiram deixar num lugar simples,
Porque Mas o é meu porque via local. paixão no teu coração, Isso, Joyce, né. aham, o Essa meu. paixão fala alto, né, Sim, desse amor, do zelo. porque nós estamos falando de criança, Sim, bem mais precioso que um sim. pai e uma mãe têm. Muitos Então, bebês, né, muitos Joyce? bebês. Então, assim, ó, o ano passado eu tive uma experiência muito linda, porque quando Deus falou comigo em questão do meu trabalho, ele foi muito específico. Ele falou que através das crianças eu iria ganhar os pais para Jesus. Então, assim, ó, eu tenho sido usada através do meu trabalho para falar do amor de Sim, Deus. E o ano passado chegou uma mulher, ela veio até mim através de uma outra pessoa que indicou o meu espaço. Quando ela chegou ali, ela entrou, né? Eu mostrei o meu espaço, era na garagem ainda. Ela começou a conversar comigo, eu fui tão envolvida para falar do amor de Deus na vida dessa que mulher incrível. que ela estava perdida. Ela estava perdida assim dos caminhos do Senhor. Eu sei que eu não, assim, ó, fiquei uns 40 minutos conversando com essa mulher, mas a lágrima corria no olho Meu dela. E até hoje ela agradece aquela conversa que eu tive ali com ela em questão de 40 minutos. Eu nunca tinha visto essa pessoa. Então, assim, ó, o que Deus tem para tua vida, nem sempre você vai entender. Eu entendo que o meu trabalho vai além de eu cuidar das crianças. Para honra e glória do nome do Senhor. Hoje eu tenho um espaço, em apenas um ano eu consegui montar a minha sala. Eu tenho um espaço somente para as crianças, como Deus tinha me mostrado lá no começo, onde eu olhava em volta, eu não tinha uma condição financeira nenhuma para construir a sala que eu tenho hoje. É, Ainda tem muita coisa, né, para se fazer, mas para quem começou numa garagem, eu acredito assim que eu já estou bem, bem avançada. Então, assim, ó, hoje eu tenho indicações de pessoas bem grandes aqui da cidade, tá, que vão me procurar. E hoje tu se recusa E eu, porque aham. já Então a estás com minha um grupo demanda, a grande, minha demanda já é bem muito grande. grande. Eu falo assim, ó, do meu espaço, as pessoas já sabem quem eu sou. Sim, Então, assim, eu só tenho a agradecer. Então, o que eu falo para vocês, mulheres, lute pelos seus sonhos, vençam os obstáculos, porque para Deus nada, verdade. nada é impossível. Eu sempre tive esse desejo, mas assim, ó, eu nunca imaginei que fosse acontecer tão rápido. Eu pensei que na minha cabeça que eu ainda ia demorar para chegar aonde eu tô hoje, aonde eu cheguei hoje, com a confiança principalmente dos pais. Eles deixam comigo as crianças sem preocupação, porque eles sabem com quem eles estão deixando. Então, eh, acredite nos seus sonhos. Nunca desista deles. Nunca, nunca desista. Sempre persevere nos seus sonhos, porque para Deus nada é impossível. Fenomenal. E uma das coisas que mais te ouvindo testemunhar é que porque você sonhou, hoje o seu menino, o José, Sim, já tem o seu próprio negócio. Ele sim. está com quantos anos, José? Já 15 15 anos. anos, tem o seu 15 anos próprio tem. negócio, a própria barbearia, Aham. já iniciando a dar cursos. Então, Curso. assim, a mulher, o poder da mulher, ela é influenciadora. Sim, Aquilo que ela determinar ser na sua casa, ela vai sim, influenciar. Então, os que estão ao redor vão se desenvolver sim, no mesmo caminho que a mulher determinou. Então, o poder da força da mulher em ela é lutar, ser guerreira, né? Ajudar o seu perseverar. esposo em casa, ser uma coluna da sua casa, assim como é o nosso papel, né? Ser uma coluna, aquela que vai ser a ajudadora do marido e ainda ser uma mulher que vai inspirar aquelas que estão ao redor. Sim, Assim como você, né, irmã Gisele, que nós estávamos compartilhando aqui tantas coisas. E antes, né, nos bastidores, nós conversando que
quando você começou a trabalhar, você encontrou um desafio, e eu quero compartilhar isso com essas mulheres, porque é o desafio que muitas encontram no mercado de trabalho e no seu dia a dia, né. Sim, são dificuldades que eu acredito que várias passam, sabe? Sim, Eh, de ficar, o patrão fica em cima da gente, forçando algumas coisas, e às vezes a gente acha que aquilo é normal e aquilo afeta, né, profundamente a gente e leva a uma depressão, a uma coisa assim que te deixa triste, acha que você não é capaz, acha que a tua idade não influencia, né, como eu passei um caso, né, faz 7 anos que a gente está aqui nessa cidade, né, a gente é do Paraná, a nossa família, e eu trabalhava numa empresa há uns 3 anos e eu fazia de tudo naquela empresa, eu me dava como se aquela empresa fosse minha, eu me esforçava e talvez não era reconhecida ao ponto que eu gostaria, e chegou um ponto que foi trocado de gerente e ela começou, assim, a não só a minha pessoa, mas outras também, sabe, ficar, tipo, eu não sei dizer, assim, é o certo a palavra, começou a dar certo tipo de ordem, mas não era uma ordem normal, que te deixava meio aflita, e aquilo foi me afetando e não foi me fazendo bem. E eu cheguei a um ponto que eu estava de uma forma que eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu tinha perdido meu pai há poucos meses e eu sentia uma angústia muito grande. E eu chorava, às vezes eu estava atendendo um cliente e vinha uma angústia, uma coisa ruim assim, sim, e eu subia para o depósito e começava a chorar e não estava entendendo, né? A gente às vezes está na casa do Senhor, mas acontecem umas coisas que a gente não entende, né? Porque você na tua cabeça você fala assim, quando você ouve falar que uma pessoa está com depressão, você fala, isso é frescura, isso é falta de Deus. E sim, aquilo, eu falei, não, mas eu tô na igreja, eu faço sim. todas as minhas coisas, eu tô na igreja todo domingo, toda quarta, faço as minhas coisas, então eu não admito que isso Sim, é coisa da sim. cabeça, tal. Mas é uma coisa que acontece, aconteceu comigo, né, a Joyce também passou por alguma coisa As dores parecida, emocionais né, ficam, né. e aquilo foi chegando a um certo ponto, mas eu não conseguia assumir que eu estava com aquilo. Sim. E ao ponto que teve um dia que ela me chamou no canto e falou para mim que eu tinha que trabalhar daquela forma que ela queria, que eu já estava numa idade que, tipo, eu tinha que fazer o que ela queria, porque se eu saísse daquela empresa, eu não conseguiria arrumar outro trabalho. E Meu aquilo Deus. me colocou mais ainda no Sim, foi chão, como uma né. flecha no teu coração ainda, né. E aí eu fiquei mais doente daquilo e eu falei: "Não, eu não aceito isso", e foi o ponto de eu falei: "Não, eu preciso procurar uma ajuda". Sim, A não ser ainda no caminho de Deus, assim, eu tenho que me afirmar mais, eu tenho que procurar saber o que está acontecendo comigo, né. verdade. E aí a gente começou a fazer um estudo na época, e esse estudo foi o que me levantou e me fez entender o que estava acontecendo. E através disso que aconteceu, depois eu saí dessa empresa, eu estava para sair, quando eles ficaram sabendo da forma que eu estava, eles até rasgaram a minha demissão, porque eu estava Se doente preocuparam, né. devido à empresa, mas eu falei: "Não, eu não quero ficar aqui, eu quero me tratar, porque se é esse local que tá me fazendo mal, eu quero procurar ajuda, eu quero, Sim, viver o extraordinário de Deus e não quero isso para mim". E por longos tempos, assim, até eu me tratar mesmo, eu entrava nessa loja e me fazia muito mal ainda. Me fazia mal eu entrar naquele lugar e eu lembrava de tudo aquilo que eu me dispus a fazer naquele lugar e não fui reconhecida, ainda sim. me fizeram tanto mal. Mas hoje, graças a Deus, eu venci essa parte. Eu já conversei com muitas pessoas e pude levar uma palavra através Sim, disso que eu passei, um da tua conselho, experiência de vida, né. e hoje eu posso entrar nesse local e transitar nele e é Não como se eu sente entrasse num qualquer outro lugar. Aquilo não me faz mais mal.
E a partir deste momento, assim, quando eu fiz um tratar realmente com Deus a respeito disso, eu vi, assim, que eu tô numa outra empresa, já vai fazer 4 anos, e eu vi que, assim, eu consigo sair de algumas situações para não deixar me abater mais. Eu Sim. já sei contornar aquilo que naquela época eu não conseguia contornar. Cada vez que falavam algo para mim, eu ia caindo, caindo, Sim. caindo. Que hoje tu tem um Hoje domínio das tuas emoções, né? hoje Gerencia. Isso aí, eu já sei me levantar e incrível. ajudar outras pessoas e falar: "Não, não é bem assim. A gente está Sim, aqui para servir, a gente está aqui para trabalhar, mas a gente pode fazer algo e não só ficar assim sim. debaixo do pé de alguém". Não, incrível. E quantas mulheres passam isso? Sim, isso eu Quan acho que muitas muitas. mulheres que são humilhadas e ficam em silêncio. Até E pelo fato que você tem que tem. trabalhar, você tem que ajudar o seu esposo, ajudar a tua casa, Sim, e muitas das vezes a gente acaba suportando muitas coisas com e isso não é bom certeza. para nós. Não, não, porque daí vai guardando no coração, vai segurando, chega até um momento que o corpo vai Sim, responder. Vai vir angústia, depressão, tristeza, um choro constante, tudo um reflexo da alma que ficou guardando, segurando. E as mulheres, e nos dias que nós estamos vendo, quantas mulheres, apesar do ano que nós estamos né, à frente de tantas coisas, né, tudo está à frente, porém, muitas mulheres são humilhadas, muitas mulheres são atacadas com palavras, seja pela idade, seja enquanto nós estamos diante de oportunidades muito grandes. Hoje, uma decisão faz com que o negócio aconteça. Hoje, com uma posição, sai daquela dor, daquela depressão, e hoje vive um novo tempo onde você ajuda outras mulheres, consegue inspirar outras mulheres a perseverar. E olha que tu é guerreira, né? E além de tudo, ainda tem assim uma determinação, uma coragem, em estender a mão e ajudar E outras ajudou. pessoas. Porque, na verdade, vocês são inspiradoras. Vocês, ao redor de vocês, tem muita gente olhando, ao redor de nós, olhando e dizendo: e agora? Não, eu vou prosseguir, eu vou seguir em Sim. frente, eu vou lutar. Ontem, quando eu olhava vocês aqui no projeto, servindo pão, eu dizia assim: meu Deus, que mulheres fortes, que mulheres determinadas, saíram do seu trabalho, cuidaram da sua casa e ainda se doaram em amor para servir a comunidade, entregar o pão, servir aquelas mulheres. E isso não tem preço. É para mulheres que decidiram ser diferentes. Mulheres que assumiram o seu papel, a sua identidade, compreenderam quem vocês são e disseram: não importa, eu vou à frente. Aí eu até anotei o versículo para compartilhar com vocês, que está lá em Provérbios 31 e o versículo 25. Reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Ou seja, as nossas vestes são de força, são de determinação, são de coragem no Senhor, porque se não for o Senhor na nossa vida, Não. quem vai nos ajudar? E uma vez que nós somos coluna na nossa casa, eles estão precisando de nós. Sim. Estamos precisando da nossa fé, da nossa palavra de ânimo, né? A ser ajudadoras. Então, esse versículo encaixa muito nas nossas vidas, na vida de vocês, essas mulheres inspiradoras que fazem história todos os dias. E quando eu estava aqui no projeto, agora eu lembrei de compartilhar, eu estava com a minha mãe no hospital, que ela fez uma cirurgia. Então, no outro dia, era o projeto aqui. Eu disse: "Deus, e agora? Como que eu faço? Eu vou estar no projeto, eu coloco alguém no meu lugar, o que eu faço?" E aquela voz doce do Espírito Santo disse assim: "Você vai, você serve em gratidão por tudo aquilo que eu tenho feito." E foi isso. Quando eu saí do hospital e estava aqui servindo, eu só dizia: "Deus, obrigado, porque minha mãe é um milagre. Ela está lá, né? Tudo passou, tudo deu certo. Então, da onde a gente tira força Uhum. para sair de momentos difíceis Difíceis.
Por quê? Porque Deus nos deu uma força além do limite, Amém. além do limite. Então, assim, ó, é tanta gratidão que brota dentro do meu coração por eu olhar os filhos que eu tenho, que Incrível. as pessoas que estão fora, assim, elas olham, elas não acreditam. Na verdade, Outro a dia, família, né, Joyce? A é, família outro dia completa. uma pessoa olhou para mim e falou assim, a tua filha parece uma mulher, né, uma mulher não, uma moça de uns 14 anos, já com a responsabilidade que ela tem. E o teu menino de uns 18? Eu não acredito, olha, Joyce, é impossível acreditar que a tua filha tem apenas 11 anos e que o teu filho tem apenas 15. Com Mas todo por esse, quê? Porque eles olham a tua determinação, Joyce. sabe, assim, Acompanha o ritmo da nossa casa, acaba acompanhando. Então é onde que amadureceram, cresceram, sonharam, verdade. Eles são, o sonharam. José Vitor, mesmo o nome já fala, né? É, Ele é muito sonhador. não, Ele é muito José, sonhador e, assim, por isso que quando eu sem venho, dúvida. assim, quando eu venho, né, fazer a obra, eu faço assim, sabe, com muito amor, com muita Sim, gratidão, porque eu sei da onde Deus me tirou sim, e aonde Deus me colocou, porque, né, como a senhora falou, nos gratidão. conhecemos há, né, mais ou Tantos menos anos. 15, 16 anos. A Sim, senhora sabe como eu cheguei na igreja. sim, A sim. senhora sabe. Saindo de De depressão, aham, de de tudo, angústias. de muita coisa. Então, Sim, assim, aonde Deus já me colocou, é algo assim para eu não tenho motivos para abrir a boca para sim. reclamar, Mas é porque sabe. assim, Joyce, o que que acontece nas nossas vidas? Nós vamos passar lutas? Nós vamos. Eu vou passar, você, a Gisele, nós vamos passar por desafios constantes. Porém, aonde está o nosso coração? Da onde vem a nossa força? Aonde está a nossa fé? E aonde estão os nossos olhos? É no Senhor. Nossa, Então, dele vem a nossa força, como nós lemos na palavra, nós nos vestimos de força. Nós lutamos, vamos errar, vamos falhar, sim, as nossas vidas, né? São os desafios todo dia. Então, nós temos marcas de falha, de erros. Porém, uma coisa é você permanecer prostrado ou você decidir, eu vou olhar para o sim, Senhor, vou me levantar, ressignificar a minha história e vou lutar e vou sonhar. Porque enquanto nós temos vivos, nós precisamos sim, sonhar. Sonhar, colocar metas, projetos, objetivos, servir ao Senhor. Então, isso tudo é para as nossas vidas. sim, E a nossa casa vai junto, como você falou. Né? sim, Hoje a gente olha, hoje a casa da irmã Gisele, irmão Igor. Então, todos eles, todo mundo está nos acompanhando, sim, servindo ao Senhor. Então, nós somos um testemunho de superação. E para essas mulheres que vão estar ouvindo, elas vão olhar e vão nos ver mulheres comuns, mas que decidiram sim, se levantar e dizer: "Espera aí, não acabou. Não é a minha idade, não é a segurança de um sim. emprego, não é a Uhum. idade, não, nós vamos Ah, romper, nós vamos avançar, seja num lugar novo, como ver a irmã Gisele aqui para Balneário sim, Pissarras, né, e lá do Paraná, a diferença de lugar, e Bastante. hoje apaixonada por essa Hoje cidade, eu só volto para passear lá, não tenho vontade. apaixonada por essa praia, né. Não volto mais não, É, só para visita. é porque Deus tinha um propósito contigo nessa Sim. cidade. Até porque, o maior sonho nosso, né, que era ter a nossa casa própria, né, que a gente batalhou lá por mais de 15 anos, a gente não conseguiu. Eu era muito brava, assim, porque desde quando a gente casou, a gente ia atrás, a gente se inscreveu em várias campanhas que Programas. tinha lá de casa própria, como é uma cidade grande, então tinha, e meu vizinho ganhava o da frente, de trás, e a gente: "Não, não, não", eu falei: "Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo de errado?". E quando a gente veio para cá e logo dentro de 1 ano e meio a gente conseguiu realizar o nosso grande sonho, que era ter a nossa casa. Então daí Incrível. a gente agradeceu e a gente fez nós 2 fizemos um culto lá antes
né, que a gente montou a casa, ele não tinha nada dentro da casa, e a gente fez um culto nós dois ali. E ali a gente entendeu e agradeceu a Deus, porque eu falei, hoje eu entendo Que por que que propósito, não era lá. né? Por que que não era lá? Porque Deus tinha um propósito aqui nessa Sim, cidade. com Tão longe, uma certeza. cidade que a gente nem imaginava, nem sabia que existia. E Deus nos colocou aqui, já fez 7 anos agora em fevereiro. E não volta, só para passeio mesmo. Amém. Nós louvamos a Não, Deus por isso, né? não Porque tenho vontade de para nós voltar. foi um presente a vinda de vocês e servir, né? Servir ao Senhor e estar com vocês é incrível, né? Caminhar com vocês, com vocês mulheres, né? Nós temos cada mulher aqui, hoje eu estava meditando, nós temos cada testemunho, cada mulher aqui na igreja com um testemunho incrível. E eu já participei, assim, né, a gente já vem há um longo caminho no evangelho, mas assim, igual a gente tem aqui, né, o projeto do pão, o chá das mulheres, os eventos, que cada evento que a pastora faz são eventos maravilhosos, assim, nenhum não tinha. Tem aqui, né, várias coisas, então a gente também está muito feliz de fazer Amém, parte, né, desse corpo amém, aqui. E a gente também é muito feliz aqui, muito agradecido. E também foi, assim, uma coisa bem de Deus, assim, da gente vir sim, para cá, porque incrível, né? quando a gente veio, a gente não sabia qual ministério a gente ia, né, frequentar, e a gente estava visitando alguns, daí a minha sogra ia no ministério, daí eu falei, ah, lá eu quero ficar naquele lugar. Eu falei assim, aí o Igor falou assim, ah, mas vamos, né, visitando. E aí um dia a gente estava indo para essa outra igreja e a gente passou aqui na frente aqui, e daí eu me identifiquei, né, porque estava escuro assim, as luzes assim, eu falei, opa, falei, a gente tem que visitar essa igreja. E a gente visitou, e a gente gostou e continuou vindo. Amém. E até tem um pastor primo meu que ele sempre fala, né, que quando a gente vai na igreja, ah, se você veio a primeira vez e não gostou, continua vindo que você acaba gostando. E a gente já Acaba. gostou de cara que Amém. estamos aqui. Não, vocês são incríveis, fantástico. Mulheres, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, que a gente não combinou, mas eu Hum, vou perguntar de cada uma e vão respondendo, né? Vão respondendo. A gente nem combinou, né, Michele? Nossa, hoje é a nossa diretora, Michele, né? Ai, ai, ai. Nosso diretor, Michele, nosso Michele. diretor hoje pegou folga, deixou a nossa equipe aí. É um sonho, Gisele, que você tem ainda para este ano. o meu sonho, assim, que eu tô sonhando, assim como a Joyce, é fazer algo relacionado aos meus bolos, Ela tá né? falando neném? A Michele. Ah, É neném? Quebrou. Claro que sim. É neném? Claro que sim. Você está engravidando o seu sonho. Você ai, está gerando o seu sonho já, não tá? Já Eu tô gerando o engravidou. bolo. Gerando gerando o bolo. bolo. É, bolo, tá? É verdade. É. A nossa amada irmã Gisele, além de, né, trabalhar numa empresa muito sólida aqui na cidade de Penha, ainda assim empreende também, tem os seus negócios de bolo, que são Que bolos por sinal é muito bom, extraordinários. né? Depois aqui no final, depois a nossa equipe vai estar colocando o Instagram da irmã Gisele, da Joyce, vamos divulgar o trabalho aí, né? A creche da Joyce, trabalho da Gisele. Então, olha que mulher extraordinária. Além de ter o seu trabalho, ainda desenvolve, empreende até chegar e tá só no seu negócio, né? Então, esse é o É seu um sonho. sonho, é um sonho. É um Então, sonho que eu eu te tô garanto. gerando, tô gerando. Eu Tá te garanto gerando, que. Tô gerando e já tem planejando. alguns meses nele, então. Já. Por isso que ela fez assim, Aham. tá quase nascendo, tá igual a Ana, É. tá quase nascendo. Tá Já quase. tem dia e hora para esse sonho Ah, nascer. Então, olha, então, e um sonho para esse ano ainda, Joyce. Embora tanto se realizaram, mas Sim. a gente continua sonhando o tempo todo. A minha casa. Eu já tenho a minha casa, a reforma da minha casa, né? Vamos colocar. Casa nova. Isso, casa Casa nova. nova. Casa nova. Esse é o Amém. projeto até o final do ano. Já estamos começando a tirar papel.
E, Ao final do ano. e como é que é para ti ser uma das, não só que serve, mas ser uma das mantenedoras, uma serva, uma que é aquela que são aqueles que mantêm esse projeto. Como é para você servir essas pessoas com o pão todas as semanas, através da tua vida e da tua casa, Gisele? É uma coisa assim, extraordinária, não tem palavras para expressar, né, de poder servir, poder ajudar, poder saber que vidas estão sendo abençoadas a cada dia com esse projeto. Não falta, falta palavras Sim. para só em gratidão mesmo. Gratidão Amém. ao que Deus tem feito conosco e para a gente poder passar para outras pessoas. E esse pão já foi longe, né, Já, Gisele? Você já chegou na sua empresa e viu já, pessoas comendo pão na hora do lanche, né? já E foi, quando olhou, ela olhou já assim e disse: levei. Mas esse pão eu conheço. É, aconteceu um fato bem interessante, porque o meu antigo gerente, né, hoje ele está numa outra loja lá em Balneário, e eu postei a foto, né, da mesa, né, da nossa Santa Ceia e com o pão do projeto, e eu postei no meu status e ele olhou, o pão e ele falou: "Nossa, que projeto mais lindo, nossa, esse pão deve ser maravilhoso", e tá, e foi dormir. E no final do culto, eu peguei aquele pão e eu falei: "Não, esse pão não é para mim, esse pão eu vou levar para ele". Na segunda-feira eu levei o pão para ele, e quando eu dei o pão para ele, ele falou assim: "Ó, Deus mandou te entregar esse pão". Na hora, o olho dele encheu de lágrima, Hum, e ele falou assim: "Você não sabe o que aconteceu?". Eu falei: "O quê?". Ele falou assim: "Eu desejei esse pão, eu que desejei esse incrível! pão", e eu falei: "Pois é", eu falei: "Você desejou e Deus falou meu coração e por isso está Leve, aqui". E ele agradeceu incrível, né? imensamente. E Incrível, foi muito lindo esse fato que aconteceu. incrível, né? Muito. E como é para ti, Joyce? Não só servir, porque eu estou diante de mulheres que são realmente mantenedoras desse projeto, não só servir, não só colocar a mão na massa, né, como vocês colocam, como também ser uma mantenedora, mas como é para você esse sentimento de você saber que aquelas famílias que estão aqui na porta vêm pegar aquele pão e naquela semana elas têm pão em sua mesa. Como é para você, para tua casa, para teu coração? Para mim, gratidão, gratidão. Poder servir, poder fazer parte desse projeto é uma gratidão imensa no meu coração. Esse pão também já foi muito longe, já várias vezes já sentimos também no coração pessoas que queriam. É, eu tenho o meu avô e a minha avó, eles têm 86 anos. Quando eles provaram, que eu levei esse pão para eles provar e mostrei alguns vídeos do projeto, como funciona esse projeto, eles já são bem de idade. Eles ficaram Sim, impactados, porque eles nunca viram é, alguém doar tanto pão. Eles nunca viram uma igreja fazer. Porque geralmente existem outros tipos de projetos, sim, mas um projeto como o que a igreja do avivamento tem é raríssimo de se encontrar. Então, hoje, que tem realmente no meu coração é gratidão e um prazer muito grande de poder fazer parte desse projeto. amém, amém. E para aqueles que vão estar nos ouvindo, que não sabem bem, né, o que esse projeto acompanha lá a página da igreja, Igreja do Avivamento, tem o projeto Pão Solidário. Foi um sonho que quando nasceu no meu coração parecia loucura. Né? A mulher, tem esse desafio de sonhar, como disse a Joyce, não tem como, onde eu vou montar um Uhum. negócio? Não, vai na garagem mesmo. Né? Então, a gente tem, e quando Deus deu esse sonho, eu disse, e agora? E agora? Vou achar assim uns que queiram acreditar nesse sonho e vamos. E quando compartilhei, todo mundo abraçou e disse: não, se é um projeto,
é do coração de Deus, vai dar Tudo certo. vai dar certo. E hoje olhar essa estrutura, uma padaria industrial toda montada, com uma equipe semanal produzindo pão e distribuindo para a comunidade, sem dúvida, é gratificante aos nossos corações. E mais uma pergunta para nós encerrar, que está muito bom o assunto, né? É, qual seria o nome do teu livro? Qual seria, não, perdão, vou arrumar a pergunta. Qual será o nome do teu livro que você, Gisele, vai escrever? Eu acredito que é vencer os desafios, que até aqui eu acredito que eu venci muitos desafios, não só na conversão, no casamento, com os filhos. Eu acredito que seria isso, porque você trabalhar fora, cuidar da casa e ainda querer empreender não é fácil. Às Não, vezes eu já peguei semana passada, o mês passado eu peguei 2 encomendas de bolo que eu acordei 5 e pouco da manhã, dormi 1 hora, me mas assim, de você saber o jeito que quando a pessoa te manda mensagem que estava maravilhoso e aí você esquece o sono, você esquece a canseira gratificante. e a gente vai e dá conta. É Dá difícil, conta? mas a gente dá conta. Então, são muitos desafios, mas a gente está aí para vencê-los. É, e esse ano o bolo do Fly vai ser todo perolado, né? A nossa irmã Muita Gisele que pérola. fez os bolos esse ano vai ser incrível. Então começa já a escrever, né? Colocar aí no papel, porque esse livro vai sair, eu creio. Nós somos um livro escrito todos os dias. Todos os dias tem uma nova página escrita. E o Senhor nos dando força, nos dando graça, o Senhor nos sustentando com as suas mãos. Todos os dias a mulher deita, ela acorda, assim como ela tem o decorrer do seu dia, casa, família, mas ainda ela tira tempo para sonhar, tempo para estar com Deus, que é o nosso Criador, é a nossa fonte, é a Sim, nossa, né, nossa força. é aquele que nos sustenta. Assim como nós precisamos do alimento todos os dias, ele é o nosso alimento seguro. Então, isso é incrível. Só mulher, né? Só, só mulher. Obra-prima do É, coração de só Deus. mulher. É. Claro que precisamos dos homens, óbvio, né? Sem dúvida, né? Sem eles, nós não estaríamos aqui. Né? Essa é uma frase bem, né? O Senhor, somos um pedacinho dos homens. Joyce, qual livro, o nome do teu livro? A improvável. Olha, já temos alguém que também falou, a irmã Elisé falou esse nome também, improvável. É, Olha, a improvável. que ó, é um livro. A improvável das improváveis seria o nome do meu livro. Forte, forte. Com certeza, eu tenho certeza que dentro de pouco tempo esse bebê vai nascer. Muitos livros deste lugar vão sair. Eu tenho convicção, porque vocês são mulheres que nasceram para fazer história. História com aquilo que nós temos nas mãos. E vocês são essas mulheres de histórias. Para nós encerrarmos, deixe uma mensagem para essas pessoas que vão estar te ouvindo. E depois também queremos uma mensagem da irmã Gisele para essas pessoas que vão estar ouvindo vocês e dizendo: uau, eu sou, eu sou essas que superam e eu vou vencer também. Olha, o que eu tenho para falar para vocês, mulheres, nunca desistam dos seus sonhos. Por mais improvável que você seja, ou que você se sinta a uma das mais improváveis, não desista dos seus sonhos. Porque enquanto você acredita nele, eles estão vivos dentro de vocês, vocês são capazes de alcançar. Eu sou testemunha viva que um dia sonhei e alcancei. Então, não desista dos seus sonhos, lute por eles. Amém? Amém. Gisele, deixa uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo.
quero te dizer, mulher, você que às vezes se sente inferior às outras, às vezes acha que você não é capaz, pra você se olhar no espelho e dizer que você é linda, que você é maravilhosa, que você Uau. consegue e, e que Deus te dá uma força que às vezes você acha que você não tem, mas que você possa se olhar no espelho e dizer assim, ó, eu posso sonhar, eu posso fazer tudo aquilo que o Senhor tem para mim. É isso que eu quero te deixar nessa noite, que você é capaz, o Senhor ama você incondicionalmente, independente daquilo que você é, daquilo que você fez. Deus tem um plano para a tua vida e é isso. Amém, amém. Sabe o que a palavra do Senhor nos diz em Cantares de Salomão? Nos diz assim, ó, no 2 e o versículo 4. Ele me levou ao salão de banquetes e o seu estandarte sobre mim é o amor. O que está sobre as nossas vidas é o amor do Senhor. O que nos sustenta é o amor do Senhor. E o que marca as nossas vidas todos os dias, desde o acordar ao deitar, é o amor do Senhor que está sobre nós. Então, que você que está aí nos ouvindo, que você possa compreender isso. Você é uma mulher escolhida por Deus. Sobre você está estendido o amor do Senhor. Nós não conseguimos imaginar qual é a luta de cada mulher que vai estar ouvindo essa mensagem, mas nós podemos dizer para você que Deus é aquele que te sustenta, que Deus é aquele que dá força, que Deus é aquele que te capacita para sonhar, para avançar. Então, que você possa perseverar. Não desanime, sabe? Não desanime. Se você se encontra angustiada, com depressão, desejo de suicídio, de repente ninguém está acreditando nos teus sonhos. Saiba que Deus acredita nos teus sonhos, porque Ele colocou sonhos no teu coração. Ele te deu fôlego de vida, é Ele que te sustenta de pé, ainda que você procure ao redor e diga, mas como? Como? Mas Ele está te sustentando. Ele está dizendo que Ele está com você. Olhe para Ele, olhe para o alto, abra a janela da tua casa, sabe? Contemple a beleza do Senhor, nem que for nas coisas pequenas, porque as coisas belas estão desde as coisas pequenas às coisas grandes. Deus está te guardando. Deus está te guardando, porque grande é o propósito dele na tua vida. E você que sai do outro lado pode ser o próximo a ter uma história, um livro escrito e vai testemunhar. Sobrevivi. Sou uma improvável. Sou alguém que superou as adversidades. Era para mim não estar vivo, mas eu estou. Por quê? Porque Deus tem um plano na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida. Parabéns a todas as mulheres por esse mês tão especial. Todos os dias é o nosso dia. Mas, já que esse mês é o mês mais voltado para as mulheres, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te abrace, te dê força. E um brinde, né? Vamos fazer um brinde para todas essas mulheres e para vocês, que são mulheres incríveis. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Quero pedir para você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, deixe um sinal aí para nós e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.